Fala pessoal, estou aqui trazendo as últimas notícias para vocês, as últimas informações da política aqui no nosso país. E também se vocês querem ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso país na política e também entre as relações do Brasil com os Estados Unidos, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. Isso vai fazer uma enorme diferença para mim, pessoal, aqui na plataforma do YouTube. E vocês vão receber conteúdos todos os dias de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. É isso aí, pessoal. Não vou me estender muito. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Temos que ir às ruas. O intuito de todo regime totalitário é criar uma espiral de silêncio, é intimidar, é usar alguns exemplos para não precisar prender todo mundo. Você pega alguns, imola em praça pública, deixa lá empalado, e as pessoas têm medo. Por isso é tão importante a gente reagir. Agora, profeta mesmo não era a mamãe falei, isso a gente já percebeu. Profeta mesmo era o Olavo. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comum larápios. E esse aí realmente acertava muito, né? Agora, ONGs de transparência e direitos humanos criticam o Magnitsky com Moraes. São as mesmas ONGs dos direitos dos humanos que saem em defesa de um garantismo tosco do ponto de vista do direito, que na verdade é um subterfúgio para a impunidade, desde que o criminoso seja um homicida, um traficante, um estuprador. Se for Débora, os garantistas desaparecem. E os direitos dos humanos também. Aí eles vão atrás do Trump, do governo americano, da democracia mais sólida do planeta. Agora, encontre o erro na chamada da Infomoney. Moraes é a primeira autoridade de um país democrático a ser enquadrada na Lei Magnitsky. Eu já mostrei aqui as companhias. Não é mais um país democrático. Cheque as premissas, diria Ayn Rand. O Sebastian Gorka não é conhecido no Brasil, mas eu já li o livro dele, ele é muito bom. Ele é um cara que trabalha na contra-inteligência a terrorismo, aqui no governo Trump. Sebastian Gorka cresceu em país sob o comunismo. Como Marco Rubio é descendente de cubanos. Quando você já foi mordido por cobra, você tem medo até de linguiça. E você sabe como lutar contra comunistas. Once bitten, twice shy, diz o ditado. Então o Gorka foi um dos que se manifestaram de que a América, o farol da liberdade, reconheceu oficialmente o juiz Alexandre de Moraes como um tirano corrupto que ele é. A linguagem sobe o tom. Por quê? Porque eles conhecem isso, eles já viram antes. Eles sabem onde isso vai dar, eles sabem onde está levando o país. E eles sabem que precisa reagir o quanto antes que seja tarde demais. Aí vem a pesquisa Quest, puxadinho do Globo, e diz que a sanção a Moraes é reprovada pela maioria. Você olha assim e fala assim, onde eles fizeram isso? Vai, na melhor das hipóteses, na Faria Lima? Só que a gente vai ver um detalhe. O levantamento foi coletado entre os dias 28 e 30, até as 18 horas. Porra, meu! A Magnitsky saiu no dia 30, de tarde. Eu estava ao vivo na minha live sobre imigração. Saiu ali comecinho, final da manhã, comecinho da tarde. Então eles pegaram o levantamento de 2 dias sem Magnitsky para falar de Magnitsky. Essas são as nossas agências de pesquisa. A maioria do STF se recusou a assinar a carta de defesa. De novo, essa é a notícia relevante. Trump rachou o STF.
Enquanto isso, amanhã teremos manifestação, 14h, na Paulista e em várias cidades do país, para lutar contra esse tipo de injustiça. Idosa presa por ordem de Moraes divide cela com 5 pessoas e dorme no chão. Ela voltou à prisão por descumprir cautelar da tornozeleira eletrônica. Alega a defesa de que o equipamento estava falhando. E o Daniel Silveira? Olha como é que está o estado de saúde dele. Querem matá-lo. Estão torturando esse homem há anos. É sadismo puro. Por quem tocam os sinos? Por todas as vítimas do regime, por Daniel Silveira, por Débora, por Clesão, que já morreu. Agora, milagres acontecem depois da Magnitsky. Parece que o sorteio no STF voltou a funcionar. Zanin vai ver o caso dos bancos e Fux foi sorteado para avaliar o pedido de prisão domiciliar humanitária para o Daniel Silveira. Coisas estranhas acontecendo. Moraes critica ataques às famílias dos ministros. Ousadia criminosa. Quem foi atrás da conta bancária da Heloísa, esposa do Eduardo Bolsonaro? Quem foi atrás da conta da filha de 15 anos do Oswaldo Eustáquio? Quem ameaçou em vídeo gravado, nós temos, o flagrante perpétuo, a família toda do Mauro Cid, que era a única coisa que eles tinham nessa farsa desse julgamento de golpe. A colaboração de alguém que mudou de versão 11 vezes e que não entrega nada de concreto. Quando eu vejo a Carmen Lúcia dizer que o Moraes vai ser lembrado na história pela atuação nas eleições, e lembro que ela não foi no jantar de desagravo ao ministro na casa com a turma do Lula, eu penso, isso já é discurso de afastamento. Já está colocando ele na história. Já é uma eulogia. Isso diz muito, gente. Falando dos bancos, calma, que o STF acionou o Rodrigo Maia para contornar as sanções do Trump a Moraes. Agora vai. Rodrigo Maia era aquele que nem a tartaruga no poste. Presidente da Câmara, você olha e fala, alguém colocou aqui. Não chegou sozinho. Mas ele vai resolver essa questão. O que nós estamos vendo no Brasil é a morte do direito. Meu amigo Léo Correia publicou um artigo, Manual Republicano de Contenção Hermenêutica. Essas interpretações elásticas e seletivas foram longe demais. Ou nós resgatamos o direito, o império da lei, ou o que nós temos é uma ditadura de toga. E é óbvio que a gente sabe que já está numa ditadura de toga. Vivemos um tempo em que o direito se confunde com retórica. E a justiça desperta desconfiança mesmo entre os que antes a reverenciavam. Isso tudo tem consequências nefastas por muito tempo. Don't buy another pair of glasses until you've seen what this... É a destruição de um pilar importante de qualquer república. O que essa gente fez é podre. Mas está lá o Xande chamando o Trump de miliciano. Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira. Isso eu já tinha mostrado. Vamos ver o Fernando Schiller lembrando alguns casos de abusos que o Barroso nega porque mente que nem sente. Ele que quer
make lies wrong again. Uhum. Com todo respeito aqui ao ministro Barroso, na minha visão, não são corretas, né? Primeiro, dizer que o Supremo Tribunal Federal respeita, tem garantido a liberdade de expressão. Ora, tudo que o STF não tem feito nos últimos anos é garantir a liberdade de expressão. Né? Eu não vou aqui repetir, não dá tempo, né, Thaís? Todos os casos de agressão à liberdade de expressão feitas no Brasil. Né, o que fazia o grupo privado de WhatsApp daqueles empresários? Respeitou a liberdade de expressão? Não. Respeitou a liberdade de expressão do Marco Sintra, do economista? Não. Respeitou a liberdade de expressão lá do Rodrigo Constantino, que aliás é um cidadão americano, está lá fazendo tratamento de câncer nos Estados Unidos? Não. Respeitou a liberdade de expressão, sei lá, olha, os casos são dezenas ou centenas. O deputado Marquesi, lá do Paraná, foi banido da internet por nada, por um banner de um evento em Nova York, respeitou a liberdade de expressão, e a revista, que era muito conservadora, tinha que ser desmonetizada, aí inventa alguma coisa aí para desmonetizar aquela revista, respeitou a liberdade de expressão? Não. Então, vamos lá, daí para citar casos e casos e casos. O Monark, esse que acho foi respeitada a liberdade de expressão dele, não. É evidente que quem está na guerra política, quem está no Fla-Flu, acha sempre que o outro lado tem que ser censurado mesmo. Então, nunca acha que censurar o outro lado é censurar. Só que a liberdade de expressão vale para um lado e vale para o outro lado. Então, censura é censura, que quer você goste ou quer você não goste. Né? Então, obviamente, isso não faz nenhum sentido aí, com todo respeito aqui, na carta do ministro Barroso. E eu imagino que ele mesmo saiba disso. Né? Acho que ele tem um compromisso institucional que ele acaba mantendo ali. Outra afirmação dele: as ações penais em curso observam estritamente o devido processo legal. Cá entre nós, né? O ex-presidente Bolsonaro tem foro por prerrogativa de função, então deveria estar sendo julgado aonde? O processo dele deveria ir para a primeira instância. Né? Nós tivemos o Canal Livre com o presidente Temer aqui, ele nos contou no Canal Livre que os seus processos, quando ele saiu da presidência, foram para a primeira instância, porque é assim que é o devido processo legal. Né? E aí vai, a carta tem, não vou aqui detalhar mais, mas ela tem exatamente essa característica. Outra expressão, que a regulação das redes sociais foi feita de maneira moderada, determinando a remoção de certos conteúdos. Daí ele cita crimes graves como pornografia infantil, terrorismo, basicamente é isso. Não é? Só que ele esquece de citar o óbvio, né? Que além da pornografia infantil, do terrorismo, tem os crimes de natureza política. Não é? Porque ali tem os crimes, atentados, ameaças ao Estado Democrático de Direito. Então nós vamos ter plataformas digitais, as chamadas Big Techs, interpretando, né, do seu jeito, sabe-se lá de que jeito, se uma frase é ou não uma ameaça à democracia, ou uma grave ameaça à democracia, ou se é uma grave distorção de fatos relativos a, sei lá, o processo eleitoral. Então na verdade, nós temos uma espécie de censura privada descentralizada que ingressa em temas de natureza política, de opinião. Criaram o crime de opinião no Brasil e não foi o legislativo, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. É triste que a Inglaterra tenha feito isso, mas pelo menos quem fez foi a Casa do Povo. No Brasil foi o STF. Numa canetada, criou crime de opinião no Brasil. E está perseguindo apenas um espectro ideológico, que é a direita. Vamos ver o Barroso falando de ditadura. Eu e muitos de nós aqui vivemos uma ditadura. Conhecemos pessoas que foram torturadas. Conhecemos jornalistas que foram censurados e compositores que tiveram suas músicas proibidas. Conhecemos pessoas que foram para o exílio, professores que foram arbitrariamente afastados dos seus cargos. Muitos de nós ficamos sabendo de fontes seguras de pessoas que desapareceram, ou melhor, foram desaparecidas. Um desses episódios foi recentemente retratado com refinado toque de humanidade no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. Ficamos sabendo também de pessoas que foram assassinadas em quartéis e as autoridades simularam suicídio, como nos casos de Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho. Vamos lá. Jornalista censurado, check. Gente que foi para exílio, check. Gente que foi torturada, check. Pergunta ao Felipe Martins e Daniel Silveira. Gente que morreu nas masmorras do sistema por crime de inexistente, check, lesão e outros. Barroso está descrevendo o presente como se fosse o passado. Ele não consegue
percebeu, finge que não percebe por ser sonso, que ele está descrevendo a ditadura que ele mesmo ajudou a instaurar. E tudo isso com alvo pré-definido, a direita. Nós derrotamos o bolsonarismo. A frase dita por ele é a frase mais icônica e confessional dos crimes cometidos pelo regime. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós tínhamos um alvo certo. Criamos crime de opinião, criamos censura, torturamos, perseguimos, intimidamos, até matamos, porque tínhamos que derrotar o bolsonarismo. Aí vem o Talhaferro, que trabalhava para eles, que trabalhava como perito para o Alexandre de Moraes, e resolve colocar a boca no trombone e entregar provas, ao contrário do que faz o Mauro Cid. Ele só não vira um delator, porque ele vai delatar para quem? Para o próprio regime, que é o algoz, mas ele quer entregar na União Europeia essas provas, e vai ter que ser um trabalho de mídia, da mídia independente, né? Então, ele explica direitinho como é que era, primeiro define o alvo. Sabe quem fazia isso? Beria, o chefe da polícia secreta do Stalin. Me dê um homem e eu lhe mostro seus crimes. O grupo de vocês era um grupo técnico de 8 pessoas, se não entendi errado, que faziam esse trabalho na busca de desinformação. Mas se já vinha o alvo, o que vocês tinham que gerar era provas contra esse alvo para dar argumentos e substâncias para o ministro Alexandre de Moraes ir contra esses alvos. Qual era a sensação do grupo que, até onde eu sei, você coordenava? Qual era a sensação dessas outras 7 ou 8 pessoas que trabalhavam contigo, dizendo, gente, isso aqui está errado ou não? Sim, ficavam realmente incomodados. Muitos, alguns deles, né, não queriam fazer, questionavam. Isso foi até motivo eu ter levado a presidência, né? Ele falou, não, exonera, demite, e eu mantive o grupo do começo ao fim, entendeu? Mas eles não queriam fazer, muitas coisas eles não queriam fazer, mas não tinha o que fazer. O que acontecia? Vinha o alvo, né? Ia nas redes sociais desse alvo, e simplesmente a nossa área fazia a leitura do que estava aquilo, né? Fazia o recorte, imagina, João Batista, a foto dele, o perfil dele, o vídeo que ele publicou e os comentários. Só fazia um recorte ali, jogava no relatório, colocava o URL, assinava e mandava. Então, dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, não teve, entre aspas, nada de errado, justamente porque o trabalho foi feito muito limpo, transparente e justo. O que estava ali, o que era verdade, e o que não era verdade não era colocado. Porém, o que acontecia muito, e sempre na verdade, era um direcionamento do alvo. Quem era, entendeu? Não vinha de esquerda, só vinha de direita. A perseguição foi totalmente feita à direita, como eu já falei anteriormente, na minha primeira entrevista à Revista Oeste. A gente percebeu, né? A gente percebeu que em todos os inquéritos do Alexandre de Moraes não tem um esquerdista para contar a história. Nem inquérito de fake news, meu Deus. O Janones não mente, né? Meus amigos, por hoje é só, foi quase 1h20 aí de live. Dedico essa live toda. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Pessoal, compartilhe esse vídeo aí também com mais pessoas, para que as pessoas possam ver aí o que está acontecendo, as atrocidades que estão acontecendo no nosso país. Valeu e até o próximo vídeo.